Então aqui, pessoal, dando continuidade aqui, peraí, deixa eu atender o colega que chegou. É o Diego. Boa noite, Diego. Então aqui, pessoal, dando continuidade, eu ainda tenho esse A aqui que está me chamando a atenção, né? Esse A aqui, ele entrou aqui nesses dois casos, né? Aqui, pessoal, eu tenho, ou eu ponho esse A em evidência, ou se eu quiser, eu posso fazer ele de forma distributiva aqui também, né? Jogando esses caras para dentro dos parênteses, né? Aí tanto faz, tá? Deixa eu ver aqui, o que é mais fácil? Posso botar esse A aqui, deixa eu ver. A ou C, E. Eu vou fazer esse A aqui em evidência, ficaria A ou. Aqui ficaria C, E. B barrado ou C barrado, não é isso? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui já dá para fazer esse distributivo aqui para dentro, né? Ó. Para cá e para cá. Tá? Então vamos lá. Opa. A ou aqui vai ficar C, P barrado ou C, C barrado. Certo? C e C barrado, isso aqui é falso, né? Zero. Zero ou alguma coisa, falso ou alguma coisa é alguma coisa, né? Então sobrou aqui A ou C, B barrado. Eu acho que daqui a gente não tem mais o que fazer, né? Deixa eu ver o que deu lá. Qual é esse aqui? B barra. Professor, Ah, me ausentei por um instante, mas você fez uma pergunta? oi, desculpa, o quê? Você fez alguma pergunta? Não. É porque eu tô pensando alto. Coisas da pandemia, tá? A gente vai ficando meio maluco. Olha aqui, ó. Eu acho que seria, não posso falar, né? Mas eu encontrei aqui uma resposta, hein? Talvez, olha só, gente. Ó, eu encontrei A ou C e B barrado, né? Se a gente analisar lá nas respostas, existe uma resposta dessa aqui, tá? Só que talvez ela não esteja na ordem que está aparecendo aqui, o que não muda em nada, tá? Por exemplo, né, aquela propriedade da comutativa, né? Por exemplo, se eu botar assim, B barrado, C ou A, é a mesma coisa, né? Entenderam? Entendi, professor. O que eu não estava entendendo é porque o meu não deu barrado. O B negado, entendeu? Então eu acho que eu já sei onde eu errei. Eu coloquei o A em evidência lá no início. Você botou só o A em evidência aqui. Isso, e continuei o restante. Então eu acho que é por isso que não deu a negação. Ah, bom, pode, teria que dar também, tá? Deixa eu ver aqui, se você botar só o A,
Olha só, vai dar um pouco mais de trabalho, mas também dá. Olha só, se você botar só o A em evidência, vai ficar assim, A ou. Aí vamos ver, ou o quê? Aí vai dar esse monte de coisa aqui, né? Vai ficar assim, ó. B ou C e B barrado ou C e B barrado ou C barrado. Certo? Faria só o A aqui, tirando o A, botando em evidência. Aí eu cairia na mesma coisa, por quê? Porque aqui eu teria assim, ó, A ou. Aqui, por exemplo, dá para botar o C em evidência, aqui entre esses dois. Tá? Então ficaria C ou B e B barrado. Aqui ficaria B barrado ou C barrado. Tá? Esse C aqui seria só com esses dois aqui, né? Porque aqui não tem C, né? Aqui só tem C barrado. Então essa evidência ficaria só para esses dois. B barrado e B dá o zero, né? Então a gente teria aqui A ou C ou B barrado ou C barrado. É isso? Aí eu vou ter que fazer a distributiva aqui para esse cara vir para cá, ó. É um outro jeito de fazer, né? Ó. Então, a gente teria aqui A ou aqui ficaria C. Aliás, aqui, perdão, porque deixa eu só confirmar aqui. Aqui não é ou não, tá? Aqui é E. Aqui é E porque aqui virou zero, é C ou zero é C. Então é C, E. Desculpem aqui, tá? Aqui é um E. Tá? Então aqui fica C, B barrado ou C, C barrado. Né? Joguei o C para cá. Entenderam aqui, ó? Né? Aqui foi C ou zero. C ou zero, né? C mais zero é C. Então é C, E, né? Esse cara aqui. C e C barrado dá zero. Então a gente tem A ou C, B barrado. Né? Voltamos a ter a mesma resposta aqui. Né? Só precisei de colocar o A aqui e depois o C. Entendeu aí, Vanessa? Deixa eu voltar aqui para... Eu acho que não tinha necessidade. Ah, você voltou com multiplicando lá dentro, né? Isso. Eu coloquei em evidência, eu comecei a fazer distributiva e cheguei sem barrado lá no final. Que eliminei ele quando ficou B e B barrado. Eu até fiz assim também, mas só nesse finalzinho aqui, ó. Quer ver? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, só nesse finalzinho aqui que eu faço a distributiva para ele voltar aqui para dentro do parênteses. Mas isso só fiz também porque eu vi que esse C ia acabar com esse C barrado aqui, tá vendo?
só voltei a distribuir ele dentro do parênteses na ideia de acabar com ele aqui, ó, né? Essa foi a intenção. Mas beleza, no início é assim mesmo, é complicado isso, tá? A gente já profissional da informática, a gente erra pra caramba isso também, tá? Então não se sintam mal por errar um ou outro, não, é muito comum, né? Nessa semana eu mostro para vocês como gerar, né, usando o min termo, max termo, e na próxima semana, a última semana, eu mostro o método de Carnot, que é uma outra forma que a gente tem também de simplificar, sem ser por métodos algébricos, né? O método de Carnot, eu considero ele até mais fácil do que esse método algébrico que a gente está usando. Ele só tem um problema, o método de Carnot, tá? Que ele funciona bem com 4 variáveis, tá? A, B, C e D. Se tiver mais do que isso, aí realmente fica impossível, fica muito difícil usar o mapa de Carnot. A galera aí que já está acostumada aí da eletrônica aí sabe disso, né? Quando você monta o mapa de Carnot até 4 variáveis, tá bom, né? Mas imagina, por exemplo, você ter que construir aí um processador de muitos bits, 32 bits, 64 bits. Aí mapa de Carnot não serve para nada, porque não tem como criar um mapa de Carnot tão grande, né? Então aí entra o método algébrico mesmo, né? Aí não tem jeito, a gente tem que fazer pelo método algébrico, tá? Mas isso aí vocês vão ver na semana que vem, a partir da semana que vem. Ficou mais alguma dúvida aí, pessoal? Aliás, matei sua dúvida aqui, Vânia. Isso aqui eu vou deixar lá junto com a apresentação, né, junto com o vídeo, eu vou deixar um linkzinho para esse. Se bem que no vídeo sai bem, né? Vocês conseguem ver legal essa imagem lá no vídeo, né? Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Aí das questões ficaram para trás? Conseguiram aí matar a charada? Esclareceu bastante. O restante das outras avaliações está tranquilo? Estão indo tranquilo? Porque essa é a parte que eu falei para vocês, é a parte mais difícil, né? Esse finalzinho do curso é a parte mais difícil, porque tem essa manipulação algébrica mesmo, né? Ela dá um pouco de trabalho, tá? Beleza? Ficou claro? Galera, então deixa eu aproveitar esse tempinho que a gente tem aí, né? Esses minutinhos. De nada, Vanessa. Estou aqui para tirar a dúvida mesmo, tá? Legal, valeu, obrigado pela dúvida aí, que é importante a participação de vocês. Pessoal, então deixa eu aproveitar esses minutinhos para eu já adiantar um conteúdo da semana que vem, tá? Esse vídeo ainda nem está liberado para vocês, tá? Porque na semana 10 agora, eu continuo resolvendo mais exercícios. Se vocês olharem lá a avaliação da semana 10, é mais desenvolvimento aí com métodos algébricos. E na semana 11, eu mostro como gerar, a partir da tabela verdade, como que a gente gera as nossas próprias expressões algébricas, tá? Porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui para o quadro rapidinho para vocês me entenderem. Esse vídeo vai estar disponível para vocês a partir de sábado, tá? Mas eu já vou adiantar porque é um conteúdo bem legal e importante aqui. Olha só, imagine o seguinte, toda vez que eu peço para vocês construírem um circuito e tal, eu sempre faço a partir de uma expressão já construída. Então eu viro para vocês e falo assim, a expressão de saída S, ela é A barrado, né, B ou C, por exemplo, tá?
Eu faço isso aqui. Então, vocês sabem construir o circuito, vocês vão lá, fazem para mim e montam. Baseado nessa expressão, eu tenho o circuito aqui A, B, C, né? Aí eu faço aqui, vou construir aqui, né, o barramento de dados e tal, mas aí eu tenho que fazer o parênteses aqui, então eu já começo puxando aqui de B e C, e eu faço o OU, né? Então aqui eu tenho B ou C, e aqui eu quero pegar o A barrado, e quero fazer um E com esse cara aqui. Então eu jogo isso tudo para cá e faço o E. Pronto, construímos o circuito. Tá? Então, a partir da expressão, dá para construir o circuito sem problema. Mas e quando eu não tenho a expressão? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, tá? Normalmente, a gente tem a tabela verdade. Por quê? Porque a gente cria os nossos circuitos. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar, vou pegar uma situação bobinha aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma porta. Ih, peraí. Agora vem um problema, né, que é o professor desenhar. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma porta, tá? E nessa porta existe um sensor aqui, tá? Que eu vou chamar de sensor 1, que verifica se a porta está aberta ou não. Aqui do lado da porta, vamos voltar aqui, ó. Aqui do lado da porta tem um identificador, né, de senha, um teclado, né, com uma senha, que se o cara digitar correto, ele tem um sensor que verifica aqui, né? Vamos botar aqui um sensor 2, que verifica que ele digitou a senha corretamente, tá? Como se fosse um mini tecladinho aqui, né? Ó, deixa eu voltar para preto aqui. Como se fosse um mini tecladinho aqui que verifica se o cara digitou a senha corretamente, tá? E por fim tem um leitor aqui, é uma porta muito segura, né? Por fim tem um leitor biométrico que fica aqui e o cara encosta a digital dele, né, para confirmar mais uma vez. Esse é o sensor 3, tá? E ligado nisso tudo aqui tem um alarme, tá? Então existe um alarme aqui, né, que vai emitir um som, tá? Esse alarme vai ser o AL, né, o alarme. Toda vez que acontecer certas situações, o alarme vai disparar baseado nesses 3 sensores aqui, tá? Então vamos botar as condições aqui. Por exemplo, né? Aqui a gente vai inventar, tá? Vamos supor que eu tenho aqui o sensor 1, o sensor 2 e o sensor 3. E aqui eu tenho o alarme. Tá? Bom, os sensores que estão lá, eles vão ficar... peraí, ficou torto aqui. Os sensores que estão lá, eles vão ficar assumindo valores zeros e uns toda vez que eles forem acionados. Por exemplo, se a senha for incorreta aqui, é 0. Se a digital for incorreta aqui, aliás, o contrário, né? Se a senha for incorreta, ele dá um aviso aqui, ele fica 1. Toda vez que for incorreto, fica 1. Tá? Aqui, toda vez que for incorreto, ele dá um aviso, fica 1. Toda vez que a porta abre, ele dá um aviso e fica 1. Tá? Então, o resto, eles são 0. Então, vamos supor no seguinte situação. Senha correta,
a porta fechada, não é isso? A senha correta e meu Deus, o polegar lá, o sensor de digital também correto. O alarme a gente vai escolher para não disparar, tá? Agora, vamos pegar a seguinte situação. A porta está fechada, né? A senha foi digitada corretamente, mas a pessoa que digitou a senha não é a pessoa reconhecida biometricamente. Então, o sensor 3 deu um alerta aqui. Então, a gente vai colocar valor 1 aqui. Tá? Vocês estão entendendo? Eu estou montando a tabela verdade de acordo com a situação que a gente está criando aqui, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Agora, a gente vai ter a porta fechada, o sensor foi digitado incorretamente, mas a pessoa que está lá é a pessoa que deveria estar usando mesmo essa senha. Tá? Uma das pessoas que deveriam estar usando essa senha. Tá? Então, eu não vou disparar o alarme porque ela simplesmente errou a senha. Tá ok? Então, isso só é critério meu. Vocês poderiam mudar isso aqui. Tá? Agora, a porta está fechada. A pessoa digitou a senha incorreta, mas não é a pessoa correta. Então, a senha incorreta com a pessoa incorreta. Tá? Aí a gente pode escolher disparar o alarme ou não. Eu vou dizer que não, porque é alguém que está mexendo ali, mas né, não conhece a senha. Então, vou deixar o alarme fechado aqui. Agora, a porta abriu, né? Porta abriu. O sensor aqui, deixa eu ver aqui. O sensor 2 é a senha. A senha está correta e a pessoa é correta. Tudo bem. Por mim, aqui não precisa disparar o alarme. A porta abriu, a senha está incorreta. Perdão, a senha está correta, mas a pessoa aqui não. Dispara o alarme. Né? Porta aberta, senha incorreta, mas a pessoa está correta. Aí é perigoso, né? A partir do momento que a porta abriu aqui, eu vou considerar isso um perigo, tá? Abriu com a senha incorreta, não gostei, vou ligar o alarme por causa disso, tá? E finalmente, porta aberta, senha incorreta, pessoa incorreta, aí alarme. Entenderam aqui? Né? Eu criei, né, essa condição da tabela verdade de acordo com a minha necessidade. Eu não criei uma expressão, mas eu criei as condições, todas as combinações possíveis, a partir dos sensores que estavam ligados àquela porta, né, super segura que eu fiz lá. Vocês entenderam? Até aí? Comentem aí, né, para mim. Beleza. Beleza. Então, reparem, se a gente olhar aqui, deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Porque isso aqui é outra coisa. Se a gente olhar aqui, a gente tem, na verdade, uma tabela verdade aqui, tá? Com várias saídas, né? Mas eu não sei quais são qual é a expressão que deu origem a essa tabela verdade. Então, como é que eu vou construir um circuito eletrônico que satisfaça isso aqui, que satisfaça essa minha necessidade? Tá? Então, eu mostro para vocês no vídeo da semana como que a gente, a partir desse resultado da tabela verdade, a gente consegue criar expressões que dão origem a essas soluções.
Tá? E existem duas técnicas, aliás, é uma técnica só, mas que a gente pode usar de duas formas. Tá? É o que nós chamamos de min termo e max termo. Também conhecido como forma normal disjuntiva, isso aqui seria disjuntiva, ou forma normal conjuntiva. Qual é a diferença de um para o outro? Lá no vídeo eu explico em bastante detalhes, mas aqui eu vou ser bem prático, tá? O min termo, a gente vai pensar, ó, no min termo, a gente vai pensar aqui, ó, nesses uns aqui. Então eu tenho um aqui e tenho um aqui, tá? Se a gente for isso no min termo, eu marquei max termo aqui, mas marquei errado. Isso se for no min termo, eu vou pensar no 1 aqui. Tá? Se eu observar aqui, por exemplo, no min termo, o que eu quero fazer? Eu quero obter resultados com valor 1 utilizando as conjunções, as operadores e, tá? Buscando sempre o valor 1. O max termo, eu vou pensar aqui, ó, nos zeros. Tá? Vou pensar nos zeros, usando aqui o operador ou e sempre buscando zero. Por exemplo, vamos pensar primeiro nos min termos aqui, tá? Vamos pensar nos min termos. Olha só, para que isso dê 1, aqui usando o E, eu vou ter que fazer, sempre usando o E, eu vou pegar S1, ES2, ES3. Tá? Para isso dar 1, né, todos têm que ser 1, porque é uma característica do E. Né? Nenhum deles pode ser 0, porque se um deles for 0, no E dá 0. Tá? Mas aqui eu tenho um problema, porque eu tenho o S1 valendo 0 e o S2 valendo 0. Só o S3 aqui que vale 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o S1 barrado, o S2 barrado. Estão vendo? Agora, ó, o S1 barrado dá 1, o S2 barrado dá 1 e o S3 dá 1. Então, isso aqui realmente dá 1. Vamos ver nesse caso aqui. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho o S1 já valendo 1, o S2 valendo 0 e o S3 valendo 1. Então, o único que está com 0 é o S2. Então, só ele vai ficar barrado. Ó. S1, S2, S3. Aqui, só o S3 que precisa ser barrado, né? Então, vai ficar S1, S2 e o S3 barrado. E o último aqui, ninguém precisa ser barrado. S1, S2, S3. Tranquilo, né? Fiz com que eles virassem 1 usando o E, conforme eu pedi aqui, usando o E. Mas eu ainda tenho que fazer a expressão. Então, como é que vai ser essa expressão? Vai ser usar um OU. Agora atenção, depois que eu fiz cada um deles, eu vou usar um OU. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ser a expressão final, o alarme, né? Deixa eu botar em preto aqui, ó. O alarme, aqui, ele vai ser feito por S1 barrado, S2 barrado, S3 ou S1, S2 barrado, S3 ou, melhorar aqui, ou S1, S2,
S3 barrado, ou, finalmente, S1, S2, S3. Tá? É lógico que aqui está S1, S2, mas poderia ser ABC, ABC, ABC. Né? Estão vendo? Eu construí uma expressão. Essa expressão aqui, se eu fizer a tabela verdade dela, eu vou obter exatamente esse resultado da tabela verdade, tá? Agora, isso quer dizer que ela está da forma mais simples? Olhando aqui, a gente já vê que não, né? Ó, já tenho aqui S1 aqui, S2, que dá para botar em evidência, tá? Agora é a manipulação algébrica para tentar simplificar isso aqui e obter o melhor resultado, o resultado mais simples para poder construir o circuito, né? Mas é interessante que eu consegui construir aqui, usando min termos, consegui construir a partir da tabela verdade, né, a expressão. Mas existe uma outra expressão que eu também posso fazer usando max termos. Tá? Basta, da mesma forma, buscar ele, só que aqui usando o ou em busca do zero. Olha aqui, ó, o zero, então vai ficar S1 ou S2 ou S3. Para ser zero, tudo tem que ser zero, para dar resultado zero. Então, todos já são zeros aqui, beleza. Mas aqui não, ó. Aqui, né, eu já tenho o S2 valendo 1, então eu tenho que botar ele barrado para valer zero. Então, olha aqui, ó, S1 ou S2 barrado ou S3. Lembrando que aqui eu estou buscando o zero, né? Então todos têm que ser zero. Olha aqui, ó, esse aqui eu vou ter que barrar os dois, né? Os dois do final. Ó, S1 mais S2 barrado mais S3 barrado. E o último aqui, só o S1, né? S1 barrado ou S2 ou S3. Tá? Todos aqui vão dar zero. E agora, para construir a expressão, igual eu fiz aqui em cima, basta construir ela, né, juntando. Aqui eu não juntei usando ou, né? Aqui eu vou juntar agora usando o e. Tá? Então vai ficar S1 mais S2 mais S3 e S1 mais S2 barrado mais S3 e S1 mais S2 barrado mais S3 barrado e, finalmente, S1 barrado mais S2 mais S3 aqui. Estão vendo? Então, essas duas expressões, né, obtêm a mesma tabela verdade. Aqui, mas qual que eu escolho? Aqui, no caso, eu fiz de propósito com que elas tivessem a mesma quantidade de zeros e uns, né? Mas, às vezes, na tabela verdade, você vai ter uma tabela verdade só com duas saídas valendo 1. Então, usa min termos, porque vai ficar menorzinho a sua expressão. Né? Outras só vão ter menos zeros, então usa max termo, que aí a sua expressão vai ficar menor para vocês simplificarem. Viram aí, pessoal? É lógico que lá no vídeo, tá? Se vocês não entenderam muito bem, não se preocupem, porque lá no vídeo eu explico isso com mais calma, mas eu já queria mostrar isso para vocês, porque isso vai ser uma parte muito importante da semana que vem. Vocês entenderam mais ou menos o que seria, como construir a partir de uma tabela verdade as nossas próprias expressões algébricas? Sim, isso mesmo. Douglas perguntou aqui, ó, quanto menor a expressão, melhor, né? Porque aí fica mais fácil simplificar. Douglas falou aí, em 2008, mais ou menos tive que fazer um elevador assim, dá muito trabalho. Elevador é um trabalho de lógica
complexo, né? Porque tem a porta que não pode abrir, né? Fechar a porta, aí o cara apertou no andar, mas já está no último andar, o cara apertou para subir, já está no último. Então tem várias situações aí, né, que tem que controlar. Um elevador é bem complicado de fazer, mas funciona, é bem legal, né? Vocês entenderam aí, pessoal? Aperto para abrir a porta. Abre o chão. É verdade. Então, galera, eu queria mostrar isso para vocês, só para vocês já perceberem o que a gente vai estudar na semana que vem, né? O que é legal, porque agora vocês já podem imaginar, vocês já sabem fazer um circuito a partir de uma expressão, já sabem simplificar a expressão para fazer o circuito menor. Aprendendo esses métodos de min termos e max termos, né, a forma conjuntiva e a normal disjuntiva, vocês vão poder criar os seus próprios circuitos de acordo com aquilo que vocês querem. Basta montar a tabela verdade, né, e gerar uma expressão para depois ela ser simplificada, tá? É bem mais tranquilo de fazer. Tá legal? Mas isso eu vou mostrar com mais calma, a gente vai ter mais um encontro aí para falar sobre isso, tá bom? Mas eu queria mostrar já para vocês terem uma ideia. Tá legal, galera? Entenderam aí? Então, show. Ficou mais alguma dúvida ou só aquela dúvida que a Vanessa trouxe? O resto está tranquilo? Façam as atividades, tá, gente? Para vocês verem aí que surgem dúvidas também durante a resolução da atividade, tá? Então façam lá a atividade e tragam a dúvida para cá, né? Mesmo que não tenha enviado, não tem problema, traz a dúvida, a gente tira a dúvida aqui, depois você envia, não tem essa, tá bom? Tá tranquilo aí, galera? Ô, Kiko, Oi. eu tô com uma dúvida aqui, mas não é em relação a nenhuma questão que você passou, não. Tipo, eu tava fazendo umas questões que eu achei na internet, até tirei um print de um que eu não consegui fazer, eu queria saber se eu posso te mandar o print pra você dar uma olhada aí, ver como é que faz. Manda aí, cara, manda aí. Você manda para o meu e-mail? Ah, você já abriu aqui? Pô, o cara é fera, peraí. Vamos ler junto aqui. Considere a afirmação 1 como falsa e as outras 3 afirmações como sendo verdadeiras. Isso é legal, né, cara? Isso é lógica... como é que chama? Esqueci o nome. Essa não é lógica nem proposicional, nem lógica booleana. É uma lógica, agora fugiu o nome. Mas é legal de fazer, vamos lá. Lucas é médico ou Marina não é enfermeira? Então, peraí. A afirmação 1 é verdadeira. Então, vamos botar aqui, ó. Isso aqui, o ideal para você resolver esse tipo de exercício é você ir anotando. A afirmação é falsa. Hã? A primeira é falsa, as outras 3 são verdadeiras. É ao contrário, né? Então, o legal aí é você ir anotando. Por exemplo, ó, Lucas médico é falso. Então, você pode botar assim, ó, Lucas médico, falso. Então, a gente já sabe que ele não é médico, tá? E Marina não é enfermeira, né? Também é falso, ou seja, Marina é enfermeira, né? Então, a gente já pode afirmar aqui que Marina é enfermeira. Isso aqui é verdade. Agora, o resto é verdadeiro, né? Se Arnaldo é advogado, então Lucas não é médico. Então, vamos botar aqui uma condição, né? Tem uma condição. Se Arnaldo é advogado,
Como é que é? Se Arnaldo é advogado, então Lucas não é médico. Mas Lucas não é médico. A gente sabe que Lucas não é médico, tá? Então, Arnaldo é advogado. Porque Lucas é médico, é falso, tá? Então, Arnaldo é advogado, é verdade. Concordam comigo ou não? Eu tô falando aqui, mas... Mas o que tu fazendo parece ser tão fácil. Não, né? Não. Eu posso estar errado aqui. Ô, Otávio. Não, é porque ele falou aqui na primeira, ó, que Lucas é médico, é falso. Tá? E ele está falando aqui, Lucas não é médico, então isso aqui é verdade. Arnaldo é advogado, então Lucas não é médico. Então isso aqui é verdade, Arnaldo é advogado. Ou Otávio é engenheiro, então aqui é um ou, né? Ou Otávio é engenheiro, ou Marina é enfermeira. Então aqui tem um ou exclusivo, né? Só pode ser um deles, tá? Então Marina, a gente já viu que Marina é enfermeira, então Otávio não é engenheiro. Né? Porque aqui em cima ele falava que Marina não é enfermeira, é falso. Tá? Então a gente sabe que Marina é enfermeira. Como não pode ser os dois, então Otávio não é engenheiro. Então vamos anotar aqui, ó. Otávio engenheiro é falso. Otávio não é engenheiro. Lucas é médico. Ou Paulo é arquiteto. Esse Paulo surgiu agora, né? Eu já desisti aí. Então Paulo é arquiteto, porque Lucas é médico, é falso. Tá? Então, como Paulo surgiu agora, Paulo é arquiteto. Paulo é arquiteto, é verdade. Tá? Vamos ver as opções de resposta aqui. Paulo não é arquiteto, está fora. Paulo é arquiteto. Marina é enfermeira e Arnaldo não é advogado. Marina é enfermeira, está certo. Arnaldo não é advogado? Está errado. Agora fiquei na dúvida. Depois a gente vê isso aí. Eu marcaria a letra E, ó. Arnaldo é advogado e Paulo é arquiteto. Tá vendo? Tá certo? Não sei se está certo, né? Eu também não sei, eu cheguei nessa, não consegui fazer, eu estava fazendo mais. Não, é porque aqui ó, a gente chegou à conclusão que Arnaldo é advogado, é verdade, e que Paulo é arquiteto, é verdade. Entendeu? Então, por eliminação, eu marcaria essa última aqui, ó. Mas fica a dúvida. Depois você vê aí o gabarito, vê se a gente acerta. Mas é gostoso fazer, esse é um tipo de exercício gostoso de fazer pra caramba. Né? Como é que é? Mateus falou aqui. Mas Lucas não é médico. Isso aí. É isso mesmo. Ah, então matamos aí, ó. Foi por eliminação, mas fomos. É um exercício gostoso. É um bom exercício para lógica, tá? Essas brincadeiras aí de lógica é um bom exercício para raciocínio lógico, embora não seja exatamente a lógica da eletrônica, né?
Mas dá para trabalhar a mente aí, para exercitar. É bem gostoso de fazer. Valeu a brincadeira. Foi bom, Bruno. Galera, então peço a vocês aí para fazerem os exercícios, para a gente poder tirar a dúvida, igual a Vanessa trouxe aí a dúvida essa semana, né? Trago mais dúvidas aí para a semana que vem, porque aí fica bacana, né? A gente poder resolver junto com vocês, tá? Gostei de ver que vocês estão trabalhando aí. Eu vi que vários outros tentaram junto com a Vanessa aí. O importante realmente é exercitar, tá bom, galera? Não tenham medo de errar. Show? Meus amigos, boa semana. Deem uma olhada no vídeo aí, porque esse vídeo do Min Termos e Max Termos eu quero muito que vocês entendam, porque vai ser bastante útil para vocês, tá? Tá legal? Boa semana, tudo de bom. Obrigado aí pela presença de todos. E vamos que estamos quase acabando. Boa noite a todos. Valeu, galera. Valeu, até mais. Até mais, Bruno.